Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. O capítulo 15 está dividido primeiro do verso 1 ao verso 20, do embate entre Jesus e os fariseus, entre a tradição dos homens versus a palavra de Deus. Do 21 ao 28 vai falar sobre a mulher cananeia. Do 29 ao 31 fala que Jesus volta para Galiléia e ali opera muitos sinais e maravilhas. E no 32 ao 39 vai falar sobre a segunda multiplicação de peixes, novamente semelhante a que a gente viu logo agora há pouco no capítulo 14. Amém? Então vamos lá. Primeiro, capítulo 15, do 1 ao 20 aqui, o embate entre os fariseus e Jesus. Chegou uns fariseus, aqui no verso 2 você vai ver, perguntando por que os discípulos de Jesus transgrediam a lei. E Jesus respondeu eles com uma outra pergunta. Por quê? Porque eles estavam perguntando para Jesus, porque o discípulo de Jesus transgredia a lei, mas não era a lei de Deus, a lei deles mesmo, que eles criaram, entendeu? Então Jesus perguntou eles respondeu com uma outra pergunta: por que vocês transgredem a lei de Deus? Por quê? Os fariseus, meus irmãos, eles transgrediam a lei de Deus, mas não transgrediam a sua própria lei. Fariseus, meus irmãos, eles eram líderes que inventavam leis, inventavam pecados, inventavam observâncias que não estão de acordo com as Escrituras. Meu irmão, não tem problema nenhum, cara, a gente ser radical, a gente se consagrar mais, não tem problema nenhum. Sendo que essa, igual doutrina, não tem problema nenhum. Sendo que essa doutrina que a gente começar a introduzir ela, viver ela tem que fazer duas coisas na nossa vida. Tem que levar a gente a amar mais a Deus e a amar mais o próximo. A partir do momento que alguma doutrina de qualquer igreja do mundo não leva isso, a amar mais a Deus e a amar mais o próximo, e não tem amparado nas Escrituras, não tem que estar na nossa vida. Infelizmente, os fariseus são um exemplo negativo de como a gente não tem que ser. Infelizmente, muitos líderes hoje querem inventar pecado que não está escrito na Bíblia, eles querem inventar, entendeu? Então aí Jesus pergunta para ele e fala sobre honrar pai e mãe, porque ele estava achando ruim que os discípulos não seguiam a lei deles, porque comia sem lavar a mão, mas eles transgrediam a lei de Deus porque eles não honravam pai e mãe. Eles usavam uma narrativa sobre devoção a Deus. Eles penhoravam os seus bens, seu dinheiro no templo, então eles não poderiam gastar em hipótese nenhuma com as necessidades do próximo, mesmo sendo a mãe e o pai. Olha o nível que eles chegaram, colocar a religião acima do mandamento de Deus, acima dos seus progenitores, acima dos seus pais. Eles estavam desonrando a Deus, desonrando o mandamento. E infelizmente, trazendo para o nosso dia, muitas pessoas, não só líderes, mas crentes, estão colocando a igreja, colocando muitas coisas acima da família, acima da sua esposa, dos seus filhos, do seu esposo, da mãe, do pai. Não está honrando, não está cuidando da maneira que a gente tem que cuidar. A gente tem que tomar cuidado.
Talvez é de uma maneira involuntária, pode até ser, mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado. Mas eles não, eles eram intencionalmente mesmo que eles faziam isso, para não ter que gastar dinheiro, porque o coração deles era mau. Aí Jesus fala de uma profecia que se cumpriu nos fariseus, que Isaías profetizou. Aí Jesus cita ela no verso 8 e verso 8 e no verso 9. E o falso líder tem essa característica que está aqui no verso 9. Eles ensinam doutrinas que são preceitos de homens. A gente tem que tomar cuidado muito com essas doutrinas, meus irmãos, que não são de Deus, que não são bíblicas, que não tem base nenhuma nas escrituras, só para acorrentar homens, só para adestrar de vez em ensinar. Como eu falei no começo, alguém talvez tenha um vício, tenha um pecado, tenha alguma coisa que não venceu ainda. Você vai vencer através da Bíblia, que é a Bíblia que te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Doutrina não liberta ninguém, doutrina não muda ninguém, doutrina só como que faz com o cachorro, adestra a pessoa, entendeu? E a pessoa fica igual aqueles cavalos, tudo tampado, não consegue olhar para direção nenhuma, só seguir aquilo, entendeu? E um dia essa doutrina que é de homem vai pesar para essa pessoa, e essa pessoa vai ficar desanimada, vai fraquejar, talvez até apostatar. Então a gente tem que fugir dessas doutrinas e tem que viver a palavra, e nada mais do que a palavra. Aqui aí no verso 11, Jesus começa a falar que o que entra não contamina o homem, mas é o que sai que contamina o homem. A gente tem que ter essa noção. Jean, comer sem lavar a mão é tão ruim assim? Não é ruim, é bom, é higiênico, mas não é essencial. Não é o que contamina o homem. Não é uma transgressão da lei de Deus. Entendeu? E aqui no 14 ele fala algo muito sério, que é uma característica de um falso líder, que ele é um guia cego guiando do cego, então vai cair em outros buracos. Porque a gente tem que identificar falsos líderes, e a gente viu no capítulo 7 que Jesus fala sim para a gente julgar os falsos profetas. Por quê? Porque, cara, eles podem fazer um estrago muito grande. Primeiro, eles são reais. A Bíblia fala claro que sempre existiu na época de Jesus, antes de Jesus e hoje, falsos profetas, e eles têm o poder de levar as pessoas para longe de Deus. As pessoas acham que estão em Deus, mas não estão em Deus, em cima desses ensinamentos. E hoje, infelizmente, tem muitos lugares cheios de pessoas que não sabem, mas não estão na presença de Deus, não estão conhecendo a Deus. E isso é muito triste. A gente que conhece, a gente que tem a mínima noção, não é que a gente vai brigar com Deus do mundo, vai gritar para todo mundo, vai jogar os nomes das pessoas, das igrejas no ventilador, não. Mas a gente vai viver na nossa vida a verdade. E a partir do momento que a gente vai viver a verdade com a nossa vida, cedo ou tarde, uma hora ou outra, a gente vai influenciar alguém próximo a gente, alguém na nossa rede social, e essa pessoa vai analisar essas duas vidas, porque pelo fruto que você conhece. Aí com certeza ela vai ver que tem um equívoco em quem ela está escutando, em quem ela está seguindo, entendeu? Aí Jesus fala sobre isso, explica a parábola, porque Pedro não entendeu e pediu. Aí Jesus fala no verso 18, mas o que sai da boca vem do coração do homem, contamina o homem, porque do coração do homem, por exemplo, procede os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, testemunho, falta de testemunho, blasfêmia. Isso sim que contamina o homem. Mas o comer sem lavar a mão, isso não contamina o homem. E agora do 21 ao 28, espero que tenha ficado claro a primeira. A gente vai falar sobre o clamor de uma mãe aos pés do Salvador. Essa mãe, ela discerne o que a filha tem, no verso 22 nos mostra isso. Ela sabe a solução do problema, que é Jesus, e ela transforma
ela transforma essa dor em adoração. Ela clama no verso 22, e o seu clamor tem um senso de urgência, seu clamor é cheio de empatia. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E os seus discípulos foram obstáculos para ela ali naquele momento. Verso 23, ele falou para ir embora, para despedir e ir embora, e Jesus chamou a atenção dela. Não chamou a atenção, como que eu posso falar melhor? Gerou a curiosidade para ela pensar, porque um mestre ele gera isso, e eu quero gerar isso com vocês. Vocês pensem, reflitam e aprendam. Aí ele falou: não fui eu enviado pelas ovelhas de Israel? Ela, porém, veio, continua adorando, ela não desistiu. Olha como a mãe faz. Ela falou: Senhor, socorre-me, verso 25. Aí ele falou, usou uma metáfora da época sobre não é bom tomar os pães dos filhos, que significa os judeus, e lançar nos seus cachorrinhos, que significa os gentios. E ela, contudo, replicou: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do céu. Então Jesus aí sim honrou ela, falou: mulher, a tua fé, grande é a tua fé, faz como tu queres. Então ela foi fervorosa, ela não desistiu, e Jesus elogiou ela, né? E aquela mulher, aquela mãe recebeu a vitória, e sua filha foi liberta. Você que é pai, eu não sou, é mãe, você sabe o valor que tem um filho, né? Então, meus irmãos, seu filho, não sei o que ele está passando, mas clama ao Senhor. Ele é o único capaz, e o melhor e o maior para resolver esse problema. E aqui eu não estou falando só de doença não, porque em doenças não é difícil não você achar pais que clamam ao Senhor, não. Mas eu estou falando de salvação, meus irmãos. Talvez seu filho, sua filha não é salvo ainda, e você tá de boa, tá vivendo normal com a sua salvação, com a sua vida, mas não pode acontecer isso. Meus irmãos, você sabe que um filho, uma mãe, um pai, qualquer pessoa sem Cristo está condenado, não vai ser, já está condenado para o inferno. E lembrando que o inferno não é injusto. O inferno é a coisa mais justa do mundo. O que é injusto é o céu, porque a gente não merece, e mesmo assim Deus nos proporciona ir para lá mediante a crença, a fé, a vida no Filho dele. Então, meus irmãos, se seu filho estiver doente, você vai orar, você vai comprar, você vai fazer tudo para salvar ele. Se seu filho estiver na casa pegando fogo, você vai entrar, mesmo não sabendo nada de bombeiro, não tendo água, não tendo roupa, você vai entrar para salvar ele. Mas hoje, seu filho está morrendo espiritualmente, está morrendo no pecado, afundado no pecado. E se ele morrer, ele vai experimentar o dano da segunda morte. O que você, pai e mãe, está fazendo? Tio, amigo, padrinho? Não pense em clamar só quando vier doença, só quando acontecer algo, porque a nossa vida, a palavra do Senhor fala que é igual uma neblina, hoje tem, amanhã talvez não tenha. E infelizmente eu não quero que aconteça com ninguém mesmo. Em nome de Jesus, nossos filhos vão nos enterrar. Mas acontece ao contrário, infelizmente. Acidentes acontecem, então talvez, meu filho não está doente, está de boa. Não, talvez um acidente acontece, não precisa nem viajar dentro da cidade. Entendeu? A gente fala isso porque quando a gente fala da urgência do arrependimento, da urgência de vir para Deus, muita gente não acredita e deixa para amanhã. Mas, meu irmão, infelizmente o amanhã nem acontece com todo mundo. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades de hoje. Tá bom? Então vamos lá. Do 29 ao 31 vai falar sobre a volta para o Mar da Galileia, e Jesus ali curou muitos enfermos para a glória de Deus. Glória de Deus, Jesus curou muitos enfermos ali. E depois Jesus faz a segunda multiplicação de peixes, do 32 ao 39. Jesus mais uma vez
foi movida de grande compaixão. Jesus é maravilhoso e nos mostra que a gente tem que ter essa compaixão. Sem compaixão você não vai amar as pessoas, você não vai ajudar, você não vai pregar. Você tem que ter essa compaixão. Os discípulos foram muito insensíveis. Aqui no verso 33 ele disse: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar a multidão? Meu irmão, olha o que a gente aprende aqui nesse versículo. Eu sei que você lembra, há um capítulo atrás, eu não sei te falar cronologicamente quantos tempo foi, se foi um dia, 2 dias, 3 semanas, um mês, entendeu? Eu sei que não foi menos de um ano, entendeu? Isso nos dá a entender que foi menos de um ano, mas mesmo assim, cara, podia ser 2 anos. Como que Deus, você presencia uma multiplicação ali no verso 14, que tinha quantos ali? 5 pães e 2 peixes. Você presencia, podia ser há 10 anos atrás. Aqui eu acho que era 1 meio ou 6 meses, não sei. Mas podia ser 10 anos atrás. Você nunca esquecer, meu irmão. E não, eles já esqueceram. Pouco tempo depois eles esqueceram. E talvez você tá igual a eles, porque a gente é igual aos discípulos, igual a Adão, igual aos pecadores, tudo, minha gente. Deus faz uma coisa na nossa vida ontem e hoje você já esquece, amanhã você já reclama. Meu Deus, pelo amor de Deus, cara, a gente tem que dar glória a Deus. Ele fez, então ele continua fazendo, ele pode fazer. Que incredulidade é essa? Você tem que acreditar no poder, você tem que acreditar em quem a gente tem crido. Aí no verso 34, Jesus pediu e trouxeram 7 peixes e foi multiplicado. O pouco na mão de Deus é muito, meus irmãos. E aqui ele mais uma vez, com a graça dele, ele usou os discípulos, porque a ação divina não exclui a cooperação humana. Não é que você tem que fazer algo para Deus fazer. Ele é soberano, ele faz o que ele quiser na hora que ele quiser. Mas ele escolhe contar com você. Ele escolhe, porque ele é maravilhoso. Porque ele é um Deus, não um ditador, mas um pai que ama e dá conselho, é exemplo, como eu estou falando, como você está vendo Jesus. Ele escolhe, olha que privilégio. O Salvador do mundo, Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ele escolhe usar você. Nossa, meu irmão. Se isso não é algo para te motivar, se isso não é algo para te levantar do seu sofá e você começar a falar de Jesus agora, não sei o que vai ser mais que vai te levantar, não. Ele escolhe te usar. Então, todos comeram, sobejou e tal. Isso. Uma coisa que a gente tem que destacar também aqui, né, que sobrejou. Então, que a provisão divina é sempre maior do que nossa necessidade. A gente é incrédulo, a gente pensa muita coisa, mas a provisão divina sempre nos surpreende, sempre é maior. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.